visão espiritual do líder, que não estuda isso aqui, ó. Eu tenho um outro amigo que ele seguiu uma igreja certinho. Hoje ele está numa sinagoga. E um dia eu brincando com ele, ele falou que saiu da igreja dele porque ele via muitas falhas, muito defeito na igreja dele. E para quem não viesse para cá, eu falei, aqui tem os mesmos defeitos. Aqui tem as mesmas, já conheci a peça, aqui tem as mesmas falhas, mesmo defeito. Por que você não abre uma igreja certinha, sem nenhuma falha? Até eu vou congregar nela, se você conseguir isso. E eu falei mais, se você um dia encontrar essa igreja perfeita, sem falha, eu deixo a minha igreja e vou congregar lá. Eu sabia que ele não queria encontrar, né? Aí depois de uns dias ele veio aqui mexer no computador, e ele todo contente falou, pastor, lembra aquela conversa que a gente teve? Pois é, hoje eu encontrei uma igreja perfeita. Na hora eu fiquei, meu Deus, e minha promessa? Eu falei, mesmo, você encontrou a igreja perfeita? Eu falei, encontrei, pastor. Eu estou congregando uma sinagoga lá em Santos. Eu falei, sinagoga judaica? Mas daquelas que creem no Messias? Eles creem em Jesus. Eu falei, mas é uma igreja perfeita mesmo? Me fale mais sobre ela, porque já que eu vou congregar lá, quero saber como que é essa igreja, né? Mas eu sabia que aí vinha a coisa. Aí começou a falar disso, daquilo outro, do Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento. Eu falei, peraí, e o Novo Testamento? Não, nós não usamos o Novo Testamento. Só usamos os Evangelhos que nos mostram a história de Jesus. Não acreditamos mais nas cartas de Paulo, não acreditamos nas cartas de João, não acreditamos nas cartas de Pedro. Não, eu falei, ainda bem que essa igreja que você está não é perfeita. Porque para mim a igreja perfeita, ela tem que crer em toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse. Se a tua igreja não crê no Novo Testamento, para mim ela é imperfeita, ela não é perfeita não. Mas ela é mais imperfeita que Cristo. Que nós, pelo menos, apesar das nossas falhas que nós temos, nós cremos na Bíblia toda. Eles não creem, só creem nas Escrituras do Antigo Testamento e dos Evangelhos. Eu creio que o Robledo ele vai falar um pouquinho, né, sobre os judaizantes na primeira aula de teologia, na primeira sexta do mês de agosto. E os judaizantes hoje estão por toda parte, estavam naqueles dias, nas igrejas neotestamentárias, nas igrejas do Apocalipse. Eles estavam na igreja de Esmirna, eles queriam formar uma sinagoga dentro da igreja. Sabe quantas pessoas eram necessárias para formar uma sinagoga? 10 pessoas. Aí eles iam em um, fazia a cabeça de um, ia em outro, fazia a cabeça de olha, nós estamos formando uma sinagoga no meio da igreja, você não quer participar? Tá, como que é isso? Bom, na sinagoga nós vamos nos reunir como reunir os judeus, vamos observar as festas, os dias santos, os sábados, as luas novas, vamos observar os mandamentos que eles tinham com relação à comida, com relação a vestuário, com relação a isso, com relação àquilo. Vamos! Aí Jesus está dizendo, eu tenho contra ti, igreja de Esmirna, isso, exatamente isto, olha, vocês eu sei a tribulação de vocês, a pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, eles queriam provar de todo jeito que eram judeus. Como hoje existem as pessoas que eles têm cuidado de traçar toda a árvore genealógica da sua família, pegar o nome deles, se eles têm nome de plantas, árvores, animais no sobrenome, eles já ficam todos contentes. Opa, eu acho que eu sou eu tenho descendência judaica, meu nome tem árvore no sobrenome, eu sou Oliveira, ou eu sou Pereira, ou então eu tenho nome de animal no sobrenome, Coelho, ou cita um outro nome, Bezerra. Deve ter algum sobrenome, deve ter alguma ligação judaica. Sabe por quê? Mas isso não quer dizer nada.
É porque todos nós temos alguma descendência, ou africana, europeia, dos portugueses, que aqui vieram para o Brasil, ou até judaica. Sabe por quê? Os judeus, depois da perseguição, Hitler, eles se espalharam pelo mundo todo. Em cada lugar que eles chegavam, eles mudavam o seu nome e adaptavam a cultura daquele país. Então aqui no Brasil, eles mudaram aqueles nomes que denunciavam que eles eram judeus, colocaram o nome de uma planta, de uma árvore, de um animal como sobrenome. Aí surgiram os Pereiras, os Oliveiras, surgiram os Bezerras, surgiram os Cordeiros, surgiram os Carneiros, surgiram outro nome que eu falei, qual foi? Coelho, e assim por diante. Mas veja bem, queridos, que vantagem os judeus têm sobre nós? Nenhuma. Paulo fala muito bem disso na carta aos Romanos, capítulo 8, 9, 10, 11, eles não têm vantagem nenhuma. Aliás, nós estamos em vantagem sobre eles, sabe por quê? Jesus veio para os que eram seus. Quem eram seus? Os judeus. Mas esses, porém, não o receberam. Eles não creram. Jesus então abriu a porta para nós, os gentios. Gentios vêm de outras gentes. Todas as outras povos, as outras pessoas que não são judeus, são gentios. E entre eles estamos nós. Então a porta de salvação se abriu para nós. E só voltará a ser aberta para os judeus quando eles finalmente crerem que Jesus é o Messias, só depois da grande tribulação. E se eles, na grande tribulação, permitirem ter o seu sangue derramado, serão salvos pelo sangue. Então nós hoje estamos em vantagem sobre os judeus, porque nós cremos em Jesus o Messias. Por que então querer ser judeu? Achando que eles são um povo mais abençoado? Eles têm a promessa de Abraão sobre a vida deles, é verdade. Deus prometeu: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas isso se cumpriu em Jesus. Os israelitas foram bênção para toda a terra, porque deles se originou o Messias. Todas as famílias da terra foram abençoadas através dos judeus, porque deles se originou o Messias. Mas hoje nós somos abençoados, porque nós cremos no Messias. Eles não. Qual a vantagem do judeu? Nenhuma. Somos, pois, felizes, bem-aventurados por sermos brasileiros, que creem em Jesus Cristo. E vamos continuar sendo brasileiros que cremos no Senhor Jesus Cristo. Nada de mudar de cultura, nada de mudar de país. Tem gente dessa igreja está querendo até mudar lá para Israel, para ser israelita mesmo, de verdade, até no lugar que mora. Meu Deus, tudo isso é falta de sabedoria e falta de estudar a Bíblia. Mas nós vamos continuar na semana que vem, vendo as demais igrejas e entendendo tudo isso. E através desse entendimento, nós somos salvos de não errar. Por exemplo, hoje, depois dessa explicação, eu tenho certeza que ninguém mais aqui vai cair numa dessa, de alguém ser evangelizado, porque eles são proselitistas. Todo judaizante é proselitista, ou seja, ele quer formar adeptos da sua fé em outras pessoas que já seguem uma doutrina. Então hoje eu posso ficar tranquilo que eu não perco nenhum de vocês para os judaizantes, porque se algum de vocês for evangelizados por um desses judaizantes, dizendo que vocês têm que guardar a lei, que vocês têm que cumprir o sábado, que vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, vocês vão dizer: não, as igrejas neotestamentárias do Apocalipse cometeram o mesmo erro. Os Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é feita todinha para corrigir esse erro doutrinário. Paulo começa logo, lascando Paulo nos Gálatas, dizendo assim: por que vocês corriam tão bem? Vocês iam tão bem, e de repente alguém vos induziu a tomar um rumo errado. E Paulo manda bronca lá nos judaizantes, que estavam pervertendo a cabeça dos Gálatas, e dizendo que eles tinham que se circuncidar, seguir os ritos judaicos. Sabe o que é circuncisão? É a operação chamada fimose, que era uma aliança, um significado, tinha um